Olá, meus amados irmãos, que grande alegria mais uma vez podermos estar aqui transmitindo esse vídeo com todos os atos litúrgicos do culto ao nosso Deus, para que os irmãos possam em seus lares, individualmente ou em família, estarem cultuando ao Senhor. E grande alegria, sempre prazer estar tendo a oportunidade de ler a palavra, cantar louvores ao Senhor, hinos, cânticos espirituais, ouvir a sua voz por meio da exposição do texto bíblico, glorificar ao nosso Deus, consagrar as nossas vidas. Então vamos, neste momento, com a graça do Senhor, iniciar o culto solene de louvor, adoração, de edificação e glorificação ao nome do Senhor. Iniciemos, portanto, neste momento, o culto ao nosso Deus. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. O tema do culto desta noite é: o Senhor é o nosso Supremo Pastor. Com base neste tema, toda a liturgia seguirá. Pensemos nisso. Deus é o nosso Supremo Pastor. E quando Ele se manifestar, receberemos a imarcessível coroa de glória. Então, iniciando um momento de adoração, convido a igreja a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 7, versos de 9 a 17. Apocalipse, capítulo 7, de 9 a 17. Vamos fazer a leitura de forma alternada. Minha família estará aqui lendo o texto conjuntamente comigo, representando a igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 7, de 9 a 17. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Mas quero destacar os versos 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Louvado seja o nosso Deus. Adoremos ao Senhor com uma palavra de adoração. Eu convido Israel a nos conduzir nessa oração.
Senhor, nosso querido Deus e Pai, agora a gente entra na Tua presença, Senhor, para te agradecer por esse momento que nós estamos aqui em família para cultuar ao Senhor e levar a Sua palavra às outras pessoas, ó Pai, para Amém, edificar as Jesus. almas delas, Senhor. Obrigado porque nós sempre lembramos que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado porque cada dia a nossa fé é renovada, Senhor. E também te peço, Senhor, que quem estiver com a fé fraca, principalmente nesses momentos, que o Senhor esteja conduzindo essas pessoas, ó Pai. Amém. Conforta os corações e aumenta a fé delas, ó Pai. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos por tudo que o Senhor faz por nós, por tudo que o Senhor é, Senhor, e por toda a sua misericórdia para conosco, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado por esse momento de novo, Senhor. Abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor cantando o hino de número 159, Bondoso Amigo. Louvemos ao nosso Deus com este hino. Amados, passemos agora ao momento de contrição e confissão de pecados. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Vamos fazer a leitura dos versos 4 a 7. Isaías, capítulo 53, versículos de 4 a 7. Farei a leitura do texto, peço que os irmãos reverentemente acompanhem seus Bíblias. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Amados, quero destacar o versículo 6 que diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ao mesmo tempo que o texto nos mostra que nós nos desviávamos, ou seja, nós deixávamos de fazer a vontade do Senhor, pecávamos contra o nosso Deus. Esse é o sentido de desviar do caminho, é pecar contra Deus, deixar de fazer a sua vontade. Ao mesmo tempo, esta profecia remete para que este que viria, o Messias, levaria sobre si a iniquidade de nós todos. E é observando então isso, a nossa condição de pessoas que se desviam do caminho do Senhor e que necessitam do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morrer em nosso lugar, é que nós vamos confessar nesse momento os nossos pecados ao Senhor, momento de contrição, e eu peço que você curve a sua cabeça e faça esta oração que eu conduzirei à igreja. Senhor, Tu és santo, Tu és o Deus imaculado, Tu és o Deus puro, verdadeiro. A luz, em Ti não há trevas, e diferente de nós, da nossa condição de pecadores, que desviamos dos Teus santos caminhos, e reconhecidos de que por isso o Senhor precisou enviar Jesus como Cordeiro para morrer em nosso lugar, para tirar a iniquidade de nós todos, para levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecidos da nossa condição de pecadores, regenerados pelo Senhor, e que constantemente, ó Deus, nos desviamos dos Teus caminhos, e que carecemos sempre do Teu perdão, carecemos sempre da Tua graça, da Tua misericórdia que se renova a cada manhã, e é somente por conta desta misericórdia que nós não somos consumidos, é que nós colocamos diante da Tua presença, Pai, para Te pedir e para Te confessar que somos pecadores, que somos falhos e precisamos do Teu perdão e Te pedimos esse perdão. Oramos em nome de Jesus, Pai. Perdoa o pecado do Teu povo e conduza-nos pelos Teus santos e retos caminhos. Não nos deixe desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Firme os nossos passos. Precisamos da Tua graça para que possamos andar nas Tuas veredas. Ilumina-nos, conduza-nos, guia-nos como nosso pastor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ainda em confissão, cantemos o hino 336, Transformação. Medite na letra deste hino. Cantemos ao Senhor. Encontrava sem vigor.
Amados irmãos, agora passando o momento de consagração. Convido a igreja a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 10. Evangelho segundo João, capítulo 10. Faremos a leitura dos versos 1 ao verso 18. Evangelho de João, capítulo 10, de 1 a 18, leitura alternada. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Amém. Quero destacar o verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos, neste momento de consagração, louvar ao Senhor com 2 cânticos espirituais, louvando ao nosso pastor, aquele que nos conduz, aquele que deu a sua vida por nós. Louvemos ao nosso Deus. Lembrando a todos, irmãos, que enquanto, como fazíamos na igreja, no momento de consagração também, de dízimos e ofertas, os irmãos nunca esqueçam deste compromisso como membros da igreja com a nossa tesouraria. Então, louvemos ao nosso Senhor. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução. Não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude
Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Posso ver. Vou dizer que não pode ser feliz. Continuar a procurar em vão, tem caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer e depois vem novidades pra você. Eu cuido
vamos orar agora, agradecendo a Deus, né, por essas palavras tão belas cantadas a Ele, e agradecendo, consagrando também os dízimos e ofertas que serão entregues à nossa tesouraria. Oremos então ao Senhor, consagrando os dízimos e ofertas, bem como a nossa vida. Pedir a Letícia que nos conduza nessa oração de consagração. Senhor Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, te glorificamos, porque Tu és tremendo e maravilhoso, ó Pai. Amém. Muito obrigada pela Tua presença em nossa vida, Senhor. Muito obrigada porque em todos os momentos sabemos que podemos contar contigo, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem guardado nossas famílias, nossas casas. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos por Tua provisão na nossa vida, Pai, pelo emprego daqueles que estão empregados, ó Pai. Te suplicamos, Senhor, que abençoe a vida daqueles que estão enfrentando dificuldades nesse momento de pandemia, Pai, pelos que estão desempregados ou que estão com dificuldades, ó Deus, para exercer o seu trabalho, ó Pai. Que o Senhor venha estender a Tua mão de misericórdia. Nós sabemos que não precisamos ter medo de nada, porque o Senhor nos suprirá, ó Pai. A Tua palavra nos promete e nós cremos, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por cada um que teve a disposição no seu coração para entregar o seu dízimo, a sua oferta. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando sua família, Senhor, e também conduzindo as mãos de todos que estão envolvidos na administração desse dinheiro para a glória do Teu nome, Senhor, para a manutenção da Tua casa. Muito obrigada, Senhor, pelos nossos irmãos, pela vida de cada um. Te pedimos que fale aos nossos corações agora, Pai, por meio da Tua palavra. Amém. Abençoe Teu servo, Senhor, que irá conduzir. Que todos nós possamos estar agora atentos, Senhor, para recebermos a Tua palavra, para entendermos aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Amém, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque apesar de todas as coisas que aparentemente parecem ruins e difíceis, nós temos o Senhor que nos dá esperança e alento. Muito obrigada. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos ouvir a palavra do nosso Senhor neste momento. Convido a igreja a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 23. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Como é bom, irmãos, sabermos que temos um Senhor que cuida de nós, que é o nosso pastor. Os irmãos sabem da dificuldade que eu e minha família estamos passando nesse momento tão conturbado, tão difícil, de vermos a nossa mãe tão querida, mas tão debilitada, tão idosa já, padecendo no leito de hospital, agora com risco de Covid-19, suspeito, aguardando exames. Mas se Deus quiser não vai ser isso. Mas ela está lá. A gente não tem acesso a ela, ela não pode ver seus filhos, não tem acompanhante, tem ninguém ao lado dela. Está totalmente entregue às enfermeiras, aos médicos, ao tratamento do hospital, sendo um hospital público. O que consola o nosso coração? O que consola a minha mãe nesse momento? Justamente aquilo que ela aprendeu na palavra de Deus. E o que ela aprendeu na palavra de Deus? Uma das coisas que ela sabe, que ela tem um Deus do lado dela, tem um Deus que está ali, junto com ela, cuidando dela, e que ela não está sozinha, nunca estará sozinha, porque o Deus que ela crê é um Deus que pastoreia, é um Deus que cuida, é um Deus que consola, é um Deus que está ao lado dela, mesmo quando ela fisicamente está isolada
está sozinho. É sobre este Deus que o salmista Davi está colocando, é neste Deus que o salmista Davi está colocando toda a sua confiança. Este é um salmo de confiança, é um cântico de Davi, é um cântico por Davi, é um cântico feito por Davi, por meio de Davi, onde o salmista aqui ele coloca toda a sua confiança nesse Deus, nesse Senhor, que é o seu pastor. O salmista Davi, então, ele vai colocar aqui, do verso 1 a 4, o Senhor como pastor no campo. Mas ele vai colocar também, então ele traz, além dessa ideia do Senhor como um pastor, do versículo 1 ao 4, ele coloca também o Senhor como uma figura de um anfitrião. Normalmente, quando a gente lê o Salmo 23, fica só a figura do pastor, né? Mas não, o Salmo 23, ele fala, além de um pastor que cuida do seu rebanho, que cuida do seu povo, que cuida das suas ovelhas, ele fala de um Senhor que trata o seu convidado, um convidado de honra, como um anfitrião recebe um convidado muito digno, um convidado de honra. Recebe com todo o cerimonial, com todo carinho, com todo cuidado. Então, o Salmo 23, Salmo de Davi, um cântico de Davi ao Senhor, apresenta esse Senhor como pastor e um grande anfitrião. E nós vamos falar, então, esta noite um pouco sobre isso. O Salmo, do verso 1 ao 4, usando a imagem de um pastor e das suas ovelhas, Davi medita sobre como o Senhor providencia todas as suas necessidades, mesmo em circunstâncias perigosas. Em segundo lugar, do verso 5, e aí também vai concluir no verso 6, Davi apresenta o Senhor como um anfitrião no salão de banquetes. Usando a imagem de um hospedeiro gracioso e seu convidado, Davi reflete sobre como o Senhor prover para todas as suas necessidades, mesmo em circunstâncias perigosas. Da mesma forma que um pastor prover as suas necessidades em situações perigosas, situação de ovelha no campo, precisando do auxílio de um pastor, Davi coloca o Senhor como um anfitrião que recebe o seu povo em perigo, dando a ele toda a segurança, a hospedagem e oferecendo a ele um banquete diante de seus inimigos. Um anfitrião que recebe o seu povo para habitar com ele, lhe dando toda segurança e toda provisão necessária para que ele se mantenha em segurança. Então esta é a ideia do anfitrião que recebe de um pastor que cuida. Davi conclui o verso 6 mostrando a presença dele, né? A presença dele com esse Senhor, com esse pastor, com este anfitrião, habitando em seu santuário, habitando em sua morada. Davi conclui que, como a bondade e o amor leal do Senhor o seguirão sempre, ele voltará para a plena comunhão no santuário. Então, porque o Senhor é um pastor e um anfitrião, ele conclui que ele habitará para sempre no santuário desse Senhor, ele promete isso. O tema, então, desta palavra, meus irmãos, o tema da mensagem desta noite é confiança absoluta no Senhor como pastor e anfitrião. Este é o tema desta noite. Temos que colocar a nossa confiança de forma absoluta no supremo pastor e anfitrião, que é o nosso Deus. Como um pastor, o Senhor supre as necessidades do seu povo. Vamos analisar então o verso de 1 a 4, esta figura antes do anfitrião, a figura do pastor. Verso de 1 a 4, o Senhor é o meu pastor. Quando Davi coloca essa célebre frase, o Senhor é o meu pastor, ele está se colocando na posição de um cordeiro. Um cordeiro é o adulto macho, né?
A ovelha é o adulto fêmea, cordeiro adulto macho, carneiro, um carneiro adulto macho, e o cordeiro é o filhote. Né? O pastor, esse termo que a gente vai ver mais para frente, mas ele surge desde Gênesis, como pastor do campo, pastores de ovelha que cuidavam do seu rebanho, mas a partir do livro dos Reis, já surge a imagem do pastor não apenas como aquele que cuida do campo, mas é colocado também com uma conotação do povo de Deus. Povo de Deus como ovelhas que precisam de um pastor para ser cuidado. Então esta figura de ovelha tão clara na palavra de Deus, tantas vezes o Senhor, né, revela essa expressão ovelha, pastores, ovelhas, né? Nós pastores levamos esse título por conta da importância que é o pastorear o rebanho de Deus, o povo de Deus. Então, bispos, pastores, presbíteros, eles querem dizer a mesma coisa. Aqueles líderes que conduzem o povo de Deus, o rebanho de Deus. Mas o termo que como Jesus disse para Pedro, né? Pedro, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Então, este termo, ele ficou desde lá do livro dos Reis, muito conhecido, o povo de Deus como ovelha que precisa de pastores para serem conduzidos por ele. Davi, quando ele se coloca, quando ele expressa, o Senhor é o meu pastor, ele está colocando-se na situação, vamos esquecer cordeiros, carneiros, e vamos usar a expressão ovelha, que é um termo, né, que ficou cunhado, né, aí, para essa analogia de pastores e ovelhas. Então, a gente sabe que tem carneiro, tem cordeiro e tal, mas macho, fêmea, mas vamos pegar todos nós na situação de ovelhas, que é o termo mais apropriado que a palavra de Deus sempre usa. Talvez para mostrar que a ovelha, talvez fêmea, né, ainda seja mais delicada, ainda seja mais frágil do que o macho. E é essa imagem que a palavra de Deus usa para o seu povo. Ovelhas. Ovelhas que precisam de pastor para serem conduzidas. Então, queridos, estamos falando do rei de Israel. A maioria dos comentaristas entendem que este salmo foi composto por Davi no momento em que ele era rei de Israel e estava sendo perseguido pelo seu terceiro filho, Absalão, que queria usurpar o poder, que queria tomar o trono do rei de Israel, do seu pai, Davi. Então é nesse contexto de perseguição, né, o seu próprio filho como seu inimigo, junto com as pessoas que o apoiavam, perseguindo Davi, é que Davi compõe este salmo. Nós conhecemos muito bem a história de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Em que sentido? Diferente de Saul, que foi escolhido pelo povo para conduzir o povo, a nação de Israel, o povo pedia para si um rei, quando Deus era o rei de Israel. Então Saul, que representava um homem segundo o coração dos homens para governá-lo, depois de Saul, Deus manda Samuel à casa de Jessé e faz a escolha de Davi, para que Davi, sendo o menor dentro da sua casa, fosse o pastor de Israel, fosse o rei de Israel, aquele que conduz o povo de Israel. Então, Deus pega um pastor de ovelhas e faz conduzir o seu povo, a nação de Israel. O mais humilde, o mais simples na sua família era aquele, o mais novo, né? É aquele que conduziria uma nação tão especial para Deus, o seu próprio povo, a nação de Israel. Então Davi, que era o rei de Israel, né, uma posição tão poderosa, ao mesmo tempo ele se coloca como ovelha, porque ele diz, o Senhor é o meu pastor. Veja, o rei de Israel se coloca na posição de pastor que precisa ser guiado pelo Senhor. Isso é muito importante, essa figura.
Então, apesar da expressão ovelha não aparecer neste salmo, a partir do momento que Davi diz que o Senhor é pastor dele, esta é a ideia. O Senhor é pastor e ele então é a ovelha. Ele é conduzido pelo Senhor. E quando ele coloca, queridos, o Senhor não é qualquer um que é o pastor dele. Quem é o Senhor? Essa expressão, o Senhor, é uma expressão para se referir a uma divindade única, soberana, criadora, essa divindade criadora de todas as coisas, criadora dos céus e da terra. Um único e soberano Deus. Ele não está falando de outros deuses, porque não existe outros deuses. Ele está falando do único e verdadeiro Deus. Ele está falando do Deus que tem uma aliança com o seu povo. A aliança que Deus tinha com o povo de Israel, feito por meio de Abraão, Isaac e Jacó. Davi vem da linhagem. E Davi vem então ali para suceder, para ser o rei, para conduzir aquele povo. Então, Davi invoca o Deus da aliança de seus pais, o Deus que tinha um pacto com o seu povo, com o povo de Israel, ao qual Davi servia como rei abaixo de Deus, conduzindo esse povo. Para onde que Davi estava conduzindo esse povo? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem temente a Deus. Ele conduzia o povo de Israel, um povo tão fraco, um povo tão frágil, mas ele conduzia o povo em vitória. Ele conduzia o povo sempre prevalecendo contra os exércitos inimigos, contra nações inimigas. E Davi sabia que ele só fazia isso porque tinha um Senhor acima dele. Tinha um Deus soberano acima dele. E é esse Deus que sempre conduziu Davi em todas as situações. E não era diferente agora, que ele estava sendo perseguido por Absalão, seu filho. Ele sabia que acima dele tinha um Senhor, que sempre o conduziu e sempre o conduziria. E estava conduzindo em meio àquela situação. Por isso, ele diz, nada me faltará. Porque o Senhor, dono do universo, criador de todas as coisas, que me escolheu para conduzir o seu povo, ele que é o meu pastor, ele não permitirá que nada me falte. Davi era pastor de ovelhas. Davi sabia como conduzir um rebanho. Davi sabia das necessidades que tinha o seu rebanho. E ele sabia que Deus nos vê como esse rebanho. E Davi colocava-se nessa situação. Por que ovelhas? Por que essa imagem de ovelhas? Por que essa imagem desse rebanho? Sabemos da história das ovelhas. É um animal fragilíssimo, muito frágil. É um animal que precisa de muitos cuidados. É um animal que enxerga muito pouco, tem uma visão muito limitada. No entanto, é um animal que tem a sua audição muito afinada. E isso é muito importante, queridos, quando nós olhamos e entendemos isso. Davi está dizendo para Deus, quando ele fala, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo o seguinte, eu sou uma ovelha, eu sou frágil, eu sou muito limitado, eu não tenho a visão de Deus das coisas, eu não vejo além do meu alcance, eu só ouço a voz de Deus, Ele fala comigo e Ele me diz o que eu devo fazer. Isso é muito interessante, queridos. Você pode chegar perto de um rebanho de ovelhas, carneiros e cordeiros e assoviar, chamá-los. Eles não ouvirão. Eles só ouvem a voz do seu pastor. Por isso, no Evangelho de João, nós lemos na liturgia. A minha ovelha ouve a minha voz e me obedece, e me segue. Então, Davi ele coloca-se nessa situação de que o Senhor é o seu pastor. E, ao mesmo tempo, Davi era o pastor que conduzia o povo de Israel para a presença de Deus. Isso é muito importante destacarmos. O reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que talvez a palavra mais importante deste salmo se encontra nessa expressão nada. Nada. O que significa o nada?
Se o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o único, é o meu pastor, quando ele diz, nada me faltará, queridos, isso é para fazer com que nós, como ovelhas do Supremo Pastor, não tenhamos medo, não tenhamos angústia, não tenhamos aflições. Pelo contrário, que nós descansemos totalmente na confiança do nosso Supremo Pastor. É isso que Davi quer passar com essa mensagem. Essa é a convicção que Davi tinha plena. O Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. Eu sou suprido em todas as coisas. Quais são as ações desse Senhor como pastor descrita no Salmo? Primeiro, ele deixa bem claro, não deixa faltar nada às suas ovelhas. Ele as faz repousar em pastos verdejantes. Ele as leva para junto das águas de descanso. Ele refrigera a alma das suas ovelhas. Ele as guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele garante a segurança das suas ovelhas, mesmo no vale da sombra da morte. Ele lança fora todo o temor de suas ovelhas. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele é preparado para defender as suas ovelhas. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A vara servia para contar as ovelhas e para castigá-las. A vara servia como disciplina para colocar as ovelhas no lugar certo, mas ao mesmo tempo a vara era flexível. Não machucava as ovelhas, fazia com que elas sentissem, mas não machucava a ovelha. A vara tinha essa finalidade, conduzir a ovelha para o caminho certo, disciplinar, né? Corrigir a ovelha. O cajado era utilizado para pegar a ovelha, né? Para amparar a ovelha, é como se fosse uma bengala, o apoio, o amparo da ovelha. Né? A ideia, claro, aqui quando ele diz que o Senhor é o pastor que faz essas coisas, ele está dizendo não literalmente, obviamente, mas que o Senhor ele nos protege como um pastor cuida da sua ovelha, nos disciplinando, nos corrigindo, nos colocando no caminho certo, porque nos ama. O Senhor corrige aos filhos a quem ama, e também aquele que nos ampara, aquele que nos protege nos momentos da nossa dificuldade. Como eu disse, o caso da minha mãe. Nesse momento, o cajado do Senhor está cuidando dela, está tratando ela, está amparando ela. Ela está sendo cuidada pelo bom pastor. As primeiras vezes que aparecem o termo pastor na Bíblia se referem a alguém cuidando de um rebanho. Lá em Gênesis 13:7, Gênesis 13:8, Êxodo 2:17. Mas a partir do registro do primeiro livro dos Reis, 22:17 em diante, o nome é usado como forma figurativa para expressar situações referentes ao cuidado. Lá vai dizer, então disse ele, vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Então aqui é a primeira vez que aparece o povo de Deus, o povo de Israel, dispersos pelos montes, como ovelha que não tem pastor. Então essa analogia, como ovelha. A partir daí, então, o povo de Israel é colocado nessa situação. Ovelhas que precisam ser cuidadas, precisam ser direcionadas pelos seus pastores. Os reis de Israel, isso está colocado no livro de Reis. Davi era um dos reis de Israel. Eles tinham esse papel de conduzir o povo para a presença do Senhor, de direcionar o povo. No entanto, a gente conhece as histórias e a gente sabe que esses reis não faziam como deveriam fazer. Então, quando chegamos aí aqui ele vai colocar, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
A ideia, querido, vocês veem que tudo é ação de Deus. A ovelha, ela é totalmente fragilizada, ela não tem condição de cuidar de si mesma, ela precisa ser amparada, ela precisa ser guiada, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser dessedentada pelo seu pastor, ela precisa ser abrigada. Tudo, ela é muito frágil, ela depende do cuidado do seu pastor para tudo isso. Então veja que a ação é sempre do Senhor para o seu rebanho. A ação é sempre do Senhor para as suas ovelhas. Ele me faz repousar. Ele quem? Yahvé, o único, soberano Deus. Ele me faz repousar. Eu não repousaria se não fosse por Ele. É Ele que me faz repousar. E Ele me faz repousar onde? Em pastos verdejantes. Num lugar agradabilíssimo, verde, onde tem uma alimentação muito boa, uma alimentação muito saudável. A ideia aqui é de que vai ter uma alimentação muito boa. Leva-me para junto das águas de descanso, além do alimento sólido, dos pastos verdejantes. As ovelhas elas precisam de água, elas pelo menos uma vez por dia, geralmente ao meio-dia, elas precisavam de água para se dessedentarem, mas também não apenas para isso, mas para serem cuidadas, para serem lavadas. E elas não conseguiriam encontrar esse lugar se o pastor não as conduzissem. E aqui o texto mostra que ele leva-me para junto das águas. E qualquer água? Não, águas de descanso, águas tranquilas, onde tem aquela ideia de paz. Ali ele tem paz, o rebanho é dessedentado, mata a sua sede. Então ele é alimentado, ele é dessedentado. E aí ele vai trazer aqui uma outra informação da ação do Senhor para o seu rebanho. Refrigera-me a alma. Queridos, então veja que aqui ele fala de alma. Claro que então é o salmista, é uma pessoa, um ser humano, como se fosse uma ovelha. Mas aqui então ele está falando de alma. Ele está falando de um ser humano que, como uma ovelha, precisa ser cuidada. Esse Senhor, que assim como um pastor cuida das suas ovelhas, esse pastor cuida dessa pessoa como se fosse aquela ovelha, dando boa alimentação, dando boa água, dessedentando sua sede. Mas não apenas isso. Não apenas a parte física. Pastos verdejantes, águas, está tratando da questão física. Está suprindo todas as necessidades físicas. É isso que quer dizer pastos verdejantes e águas tranquilas. Todas as necessidades físicas foram tratadas, assim como o pastor cuida de suas ovelhas. Agora ele diz, ele não apenas cuida da minha parte física, ele não apenas me alimenta e me dessedenta. Não apenas isso. Ele refrigera a minha alma. E aí quando a gente estuda o texto lá, a gente busca lá fazer uma exegese do texto, ver a língua lá do hebraico e ver o que significa isso, a expressão ela ainda é mais rica. Porque refrigera dá apenas uma ideia de alívio, ele alivia a minha alma. Não é apenas isso. A ideia aqui é de que ele restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não é isso que diz lá? É a mesma ideia aqui. Ele restaura a alma. É aquilo que não é corpóreo, é aquilo que não é físico, é aquilo que é imaterial. É a minha alma, é o meu ser. Lembra do outro texto que diz, a alma que pecar, essa morrerá. Aqui a ideia de que ele restaura a alma. Aquela alma que pecou, aquela alma que morreu, que estava morta, ela foi restaurada. Ela teve vida novamente com Deus. Ele está com toda a sua necessidade física plenamente satisfeita, mas além disso, ele está com a sua alma viva
e descansada na presença do Senhor. Por isso, refrigera a minha alma é para dar uma ideia de que a alma está viva e refrigerada. A alma está tranquila na presença do Senhor. Não é uma alma aflita, não é uma alma abatida, mas uma alma viva e refrigerada, tranquila na presença do Senhor. Queridos, porque apenas o pasto verdejante e mansas águas, os ímpios podem ter, e muitos deles têm muito mais do que os cristãos. A gente sabe disso. Os ímpios, prevalecem muito nessa questão material. Eles têm riquezas, eles têm poder. Então, muitas vezes há mais fartura na casa. Muitas das vezes há muito mais fartura na casa dele do que na casa de um cristão. Há muito mais qualidade de bebidas para o dessedentarem do que na casa de um cristão, nas nossas casas. Mas por que tantos milionários se suicidam? Por que tantas pessoas dão cabo da sua própria vida? Porque eles não têm a alma restaurada. Porque eles não têm a alma refrigerada. Só quem pode nos dar a paz da nossa alma é o Senhor, é Yahvé, é o único e soberano Deus. A paz que o Senhor nos dá, o mundo não pode nos dar. Então, o salmista ele tinha não apenas as suas necessidades físicas supridas, como ele tinha a sua alma restaurada, a sua alma viva, a sua alma refrigerada, a sua alma em paz. Veja que é tudo ação do Senhor para o seu servo. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É o Deus que nos guia na vereda da justiça, no caminho da justiça. Por quê? Porque Ele nos ama. Por amor do seu nome, Ele faz nos andar em justiça. A ideia aqui é de que realmente Ele nos conduz. Ele insiste em nos conduzir pela vereda da justiça. É Ele que nos guia. A ideia do cajado, do bordão, é porque Ele não nos deixa desviar. Nós andamos na vereda da justiça porque Ele nos guia na vereda da justiça. E por que Ele faz isso? Por amor do seu próprio nome. Porque Ele se coloca na posição de nosso pastor. E como um bom pastor, Ele zela pelo seu nome de pastor. Davi, ele tinha um nome a zelar, como um pastor para conduzir o seu rebanho. Ele era um pastor, ele tinha que cuidar bem do seu rebanho. Assim como o rei de Israel, ele precisava ser um bom líder para conduzir aquele povo de Deus. Ele tinha um nome a zelar. O Senhor, ele zela pelo seu nome. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que... Está dizendo que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, provavelmente esse povo de Israel, naquelas peregrinações, naqueles salmos de romagem, que citam que o povo ia para Jerusalém para invocar o Senhor, para cultuar a Deus, para adorar a Deus, eles passavam por muitas necessidades. Aqui, claro, Davi, não existiu o templo de Jerusalém. Quem construiu o templo de Jerusalém foi o seu sucessor, o seu filho Salomão. Mas Davi, ele e aqui nessa situação, se é verdade que ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, ele estava foragido, ele estava fugindo do seu filho, ele estava correndo risco, ele estava passando por vales de sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, o povo de Deus era sempre colocado em situações adversas, situações de perigos. Mas ainda que o povo andasse pelo vale da sombra da morte, ele diz, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Se o Senhor é o pastor e nada faltará, não temerei, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então é a ideia do pastor que cuida do seu rebanho, que cuida das suas ovelhas e que não deixa nada lhes faltar. O bordão e o cajado garantem essa proteção. Davi fala então de todas as suas necessidades serem supridas.
Senhor sendo seu pastor, e ele vai dizer então desse cuidado do Senhor. E aí ele vai para uma outra figura, que é o nosso segundo e último ponto, quando ele vai falar do Senhor Yahvé, do único e soberano Deus, cuidando dele, recebendo como convidado de honra na sua festa, que estava preparada para recebê-lo. Então ele traz essa outra figura. O Senhor, que é o seu pastor, que conduz, que livra de todo mal, que cuida dele como uma ovelha desamparada, frágil. Esse Senhor também é um grande anfitrião. Ele prepara um banquete, ele prepara um cenário maravilhoso. E onde ele prepara isso? Na sua própria morada, na sua presença, no seu tabernáculo. Ele prepara ali um grande banquete para receber um convidado de honra dele. Ele trata o seu filho como um convidado de honra, que ele receberá em sua morada, para cuidar dele, para tratar dele. Então é esta figura que ele coloca: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Veja que é a ação de Deus. Deus aqui ele serve como um mordomo. Ele é aquele que serve este que é digno de honra. Ele recebe com um banquete. Preparas-me uma mesa. A ideia aqui é de alimento mesmo. Assim lá como pasto verdejante, águas tranquilas. Esse convidado também, nessa figura de um anfitrião recebendo seu convidado, é para reforçar aquilo que ele está falando. Ele não apenas cuida como um rebanho, como um gado, né, como ovelhas, mas como pessoa digna de honra. Pessoa, né, que é muito mais do que animais, digno de honra. Ele recebe na sua morada, na sua habitação, preparando para eles uma mesa farta, deleitosa, na presença dos meus adversários. Ou seja, seus adversários estão aí e eles vão ver você prevalecer, eles vão ver você descansar, eles vão ver você se fartar. Nada te falta. É a ideia de que todas as necessidades são supridas na presença dos adversários. Não era assim a vida de Davi? Lutando contra os exércitos inimigos, e eles não prevaleciam contra Davi, contra o povo de Israel. Pelo contrário, o povo de Israel se banqueteava, né, com tudo que eles pegavam dos seus inimigos, daquelas nações, daquele povo, dos despojos. Se banqueteavam com tudo. Então, na presença dos inimigos, Deus honrava o seu povo. Deus abençoava Davi, preparava uma mesa para ele na presença dos adversários dele. É a ideia de proteção de Deus, Deus que faz prevalecer e oferece banquete, vitória diante dos adversários. Unges-me a cabeça com óleo. Tanto uma ideia contra a outra, querida, de ceia, de servir banquete, né, na presença dos adversários, tem a questão histórica que ali, né, o povo conhecia muito bem o que isso queria dizer. Porque o anfitrião, aquele que recebia um convidado de honra em sua casa, ele tinha a obrigação de dar segurança para esse convidado de honra. Ele tinha que dar segurança, ele tinha que oferecer o melhor. Né? E unge-me a cabeça com óleo. A ideia aqui, se a gente estivesse falando hoje, as melhores loções, as melhores cremes, né? Naquele calor escaldante ali, apesar deles estarem ali em pastos verdejantes, em águas tranquilas, naquele clima deles ali, eles precisavam ser ungidos, eles precisavam de proteção para a sua pele, né? Hidratantes. A ideia aqui de unge minha cabeça com óleo é isso, é partir da cabeça, é todo o corpo ser ungido com óleo. O cálice transborda. Então, a ideia aqui, são três ideias aqui, então, nesse versículo 5. A ideia da mesa
farta, a ideia da unção com óleo, ser hidratado, né? Perfumaria, e isso é a ideia de riqueza, é a ideia de prosperidade. Lembram-se lá da analogia de Jesus, quando aquela mulher vem e ali coloca-se aos pés de Jesus, né? E começa ali a lavar-lhes com uma iguaria, né? Um perfume caríssimo, raríssimo. Ali é essa a ideia. E Jesus repreende o anfitrião daquela casa que não recebeu como aquela mulher estava recebendo ele. Então aquilo significava honra, aquilo significava prosperidade, entregar o que é melhor. É essa a ideia. Ungir a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. A ideia de cálice ou copo, ela tem duas conotações na palavra de Deus. Conforme diz Royce, é um símbolo da porção ou do lote na vida. Pode ser mal, como foi o cálice dado pelo Pai, Deus, ao Filho Jesus, ou pode ser muito bom, como aqui no Salmo. Em uma sala de banquete, diz o comentarista, o copo seria cheio com vinho de escolha. Então Davi está dizendo que o Senhor encheu sua vida com coisas boas. E, de certo modo, esta linha resume tudo o que foi antes nessa meditação sobre as provisões do Senhor, mas especificamente destaca as provisões físicas do Senhor na vida. Então, o cálice ele pode ter as duas conotações. O cálice dado por Deus a Cristo, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Seja feita a tua vontade. Ou o cálice com a conotação boa, o cálice transborda. O Senhor suprindo todas as suas necessidades. Né? O bom vinho é participar, né? Estar ali participando com o Senhor. Atribuindo esse tratamento luxuoso a Deus como seu hospedeiro, Davi está dizendo que Deus é a fonte de sua alegria, na medida em que o acolhe e provê para seu conforto e refrescamento. Essa é a ideia. Davi traz a ideia aqui do que o Senhor é aquele anfitrião que provê para ele todas as suas necessidades, refresca, né, dá o alívio, descedenta, supre as suas necessidades, o trata como um convidado de honra. E ele vai concluir então isso no verso 6, quando ele entende que se o Senhor é o pastor e se o Senhor é o anfitrião, ele vai entender então que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A ideia, queridos, deste bondade e misericórdia certamente me seguirão é de que o bom amor leal seguiria o salmista. O bom amor leal de Deus. Não é apenas de seguir, e sim de perseguir. Davi tinha sido perseguido com frequência na sua vida, mas nenhum homem o perseguiu tão persistentemente e eficazmente como o Senhor, diz o comentarista Royce. A ideia aqui é a misericórdia, é o amor leal de Deus por Davi. E quando ele fala, certamente me seguirão, não é simplesmente de seguir, é perseguir. Deus não deixaria que Davi se perdesse, porque o amor leal de Deus o perseguiria até o fim. Por isso ele vai dizer, certamente, né? Todos os dias da minha vida eu vou habitar. E vai habitar aonde? Eu habitarei, e a ideia aqui de habitar é a ideia de retornar, a ideia de voltar para o lugar da sua habitação, que é na presença, na casa do Senhor para todo sempre. A ideia aqui de casa do Senhor é habitação, fosse no tabernáculo, fosse nas tendas, aonde fosse, porque ainda não existia o templo, aonde fosse o lugar da habitação de Deus, aonde Deus estivesse representado, Davi iria retornar para casa, onde tivesse a presença do Senhor.
e ali ele habitaria para todo sempre. Queridos, então esse salmo é muito rico. O Senhor persegue o seu servo, não deixa que ele se afaste da sua presença, para que ele habite para sempre na sua presença, na sua casa. Então, temos o Senhor como nosso pastor e temos o nosso Senhor como um grande anfitrião, que nos recebe como honra na sua casa. Aplicando esse texto, queridos, eu quero trazer aqui uma palavra que, assim, que eu aprendi muito com esse salmo nos últimos dias. Notem que aqui Davi diz que o Senhor, né, Yahvé, é o seu pastor. Quando a gente vai para os textos como nós lemos na liturgia, o Senhor Jesus, ele se apresenta como nosso pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E como nós lemos na profecia de Isaías 53, ele levou sobre si a iniquidade de nós todos, né? Todos os nossos pecados foram levados sobre ele. Como ovelha muda foi levado ao matadouro. E aí, eu pensando neste salmo, eu vejo as duas naturezas assim muito claras do nosso Senhor Jesus. A sua natureza humana, que mostra que ele é o Cordeiro de Deus. Cordeiro, o filho da ovelha e do carneiro, cordeirinho. Ele é o Cordeiro de Deus, puro, macho, sem defeito. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme diz o profeta João Batista. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que levou sobre si as nossas enfermidades. Essa é a natureza humana do nosso Senhor Jesus. Mas veja que beleza quando nós entendemos que ele também diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor. Ele é o bom pastor. E aqui o salmista Davi está dizendo que Yahvé é o seu pastor. Se Yahvé, o único e soberano Deus, é o nosso pastor, Jesus Cristo está dizendo que ele é o bom pastor, é a natureza divina do Senhor se apresentando a nós. Que ele é o Deus encarnado, que ele é o Deus conosco, que ele é o Emanuel. Jesus, em suas duas naturezas, divina, humana e divina, ele se apresenta tanto como Cordeiro, como o nosso grande pastor, nosso supremo pastor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele diz: eu sou o bom pastor. Queridos, você tem colocado Jesus como Senhor da sua vida e como pastor da sua vida? Você tem descansado nele, como Davi descansava? Confiando nele como um pastor e como um grande anfitrião que tem preparado um banquete para te receber como um convidado de honra em sua presença? Você tem descansado nisso? Nada me faltará. Jesus, ele é o nosso bom pastor. E como cordeiro, ele se entregou por nós. É um salmo, queridos, que Davi ele apontava, né, o que acontecia na vida dele apontava para a perfeição daquilo que se daria na obra de Cristo. Davi era o rei de Israel. Davi conduzia o povo de Israel. Mas Davi se colocava na posição de ovelha. Ele tinha um Senhor que era o seu pastor. O Senhor Jesus é o rei de Israel. Este é Jesus, o rei dos reis. Ele estava ali, conduzindo o seu povo. E ele fez isso por meio da morte na cruz. Mas ao mesmo tempo que ele foi o cordeiro, representando o povo, sendo morto naquela cruz, ele é o nosso supremo pastor. Eu sou o bom pastor. Que nós possamos descansar na presença de Jesus, homem, Deus, Cordeiro, pastor, que nos conduz em pastos verdejantes, em águas de descanso, que refrigera a nossa alma, que restaura a nossa alma, que dá vida à nossa alma, que nos dá paz, mesmo em meio a todas as situações que estamos enfrentando.
Descansemos no nosso Senhor Jesus. O já e o ainda não. Você pode dizer, pastor, mas onde está essa fartura? Onde estão esses pastos verdejantes? Onde está essa água de descanso na minha vida? Onde está esse banquete? Onde está a presença de Deus que me garante toda essa proteção? Se eu estou passando por tantas necessidades e por tantas dificuldades. Queridos, o Senhor diz para o apóstolo Paulo, dizendo a ele, a minha graça te basta. E o apóstolo Paulo revela isso. E o Senhor disse para ele, a minha graça te basta. O que o Senhor nos promete é que o pão nosso de cada dia nunca vai nos faltar. E que Ele nos faz andar, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, é a presença dEle que nos dá esse descanso. É a presença dEle, é a graça dEle que nos basta. Que nos faz viver nessa paz. Que nos faz viver em descanso. Na teologia é aquilo que a gente chama de já e ainda não. Nesse já, nós encontramos tudo isso como verdade porque a presença de Deus nos basta. A sua graça nos basta. A presença dele traz conforto, a presença dele traz alegria. E isso nós já desfrutamos da presença do Senhor conosco. Mas esse banquete pleno, ainda não. Aguardamos quando Ele nos receberá em sua morada, para cearmos com Ele, para toda a eternidade. Então, vivemos o já e o ainda não. Mas nós temos que confiar no que Jesus disse para o seu povo. E Ele disse que, vendo Ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadece de nós. Andamos aflitos e exaustos, mas Ele se compadece de nós como ovelhas que não têm pastor. E Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que o Senhor seja o nosso pastor, queridos, porque Ele foi o Cordeiro que tirou o nosso pecado, que levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. Por isso Ele está hoje nos conduzindo como cordeiros, como ovelhas do seu pasto. Entrai pela porta, recebei a Jesus como pastor, como Senhor da sua vida. Que Deus nos abençoe, queridos, com esse salmo tão rico, que nos traz esse conforto, tão lindo e maravilhoso. Deus abençoe a todos, que o Senhor seja sempre nosso pastor. Vamos orar? Deus, nós te louvamos porque a tua palavra nos conforta ao manifestar o Senhor com a figura de um pastor que cuida do seu povo, que cuida do seu rebanho. E também com a figura de um anfitrião que recebe o seu povo em sua morada, que prepara para ele banquetes, festas e alegrias. Nós louvamos a Ti, ó Deus, te agradecemos pelo Teu cuidado para conosco. Pedimos que o Senhor nos conduza nesse momento tão difícil em que estamos passando em nosso país. Conduza-nos em descanso. Que nada nos falte. Proteja o Teu povo, que eles descansem nesta verdade. Essa é a nossa oração, Pai. Agradecido pelo Teu amor para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos agora, depois de ter ouvido a palavra do nosso Deus, termos sido edificados por ela, vamos louvar ao Senhor cantando o hino de número 180, Amor Fraternal. Jesus, pastor amado, louvamos hoje aqui.
num só caminho estreito, Deus mesmo nos conduz. Só temos esperança no Salvador Jesus. Sua morte preciosa a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz, pois sendo resgatados por um só Salvador, vivamos sempre unidos por mais ardente amor, com simpatia olhando os erros de um irmão, cuidando de ajudá-lo com tanta compaixão. Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste, também a perdoar, pois tanto carecemos do auxílio teu Senhor. Unidos graças damos por teu imenso amor. Amém. Vamos orar ao Senhor, uma oração final, encerrando o culto desta noite. Depois da oração, recebei a bênção e logo após cantaremos o Amém Tríplice. Oremos ao nosso Deus. Deus Santo, nós te louvamos pela tua palavra que ouvimos nesta noite. Te louvamos por este momento de edificação, porque o Senhor sempre fala conosco por meio da tua Santa Escritura, pela tua revelação especial a nós. E nós, ó Pai, somos muito gratos por tudo que ouvimos do Senhor, por tudo que conhecemos do Senhor. Cada vez que estudamos a tua palavra, mais o amamos, pelo teu grande amor para conosco, pelo teu grande cuidado para conosco. Louvado, Deus, engrandecido seja o teu nome, porque o Senhor zela pelo teu povo, porque o Senhor faz o teu povo habitar com o Senhor na tua presença, porque o Senhor cuida do teu povo, porque o Senhor é o nosso grande pastor e o nosso supremo anfitrião. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos conduz para morar na tua presença e habitar eternamente contigo. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração sejam dados ao Senhor. Louvamos a ti, ó Pai, em nome do nosso Cordeiro, em nome do nosso Redentor, em nome do nosso Salvador, em nome do nosso pastor, do nosso bom pastor, do nosso Senhor Jesus, é que oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso eterno Deus e Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós, Igreja do Senhor, e sobre todo o povo de Deus, em toda a terra, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Assim está encerrado o culto desta noite e, mais uma vez, lembrando a todos, temos o nosso estudo bíblico, está sendo transmitido também online no grupo da igreja, às sextas-feiras, 19h30.
que os irmãos estejam aí acompanhando em suas Bíblias, suas revistas, esses estudos que têm abençoado a igreja. As devocionais que têm sido enviadas por mim, por outros irmãos. Participem, ouçam, escutem a palavra de Deus nesse momento que estamos aí confinados. E também reforçando o culto doméstico, né, que a gente passa toda semana. Não deixem de fazer os seus cultos domésticos, seja individual, seja com a sua família. E que os homens da nossa igreja conduzam as suas famílias. E as irmãs também, aquelas mais experientes, ajudem seus esposos. Que Deus abençoe nossas vidas nessa semana. Estou à disposição da igreja. Os irmãos podem entrar em contato a hora que precisarem falar comigo. Coloco-me aí à disposição dos irmãos, tá bom? Queridos, assim que Deus nos abençoe e conduza a nossa vida. Em nome de Jesus. Boa semana a todos.